Alguns grupos acreditam que após a morte, o homem é uma alma, que a alma é o resultado da união entre o corpo e o espírito, que a alma humana é o próprio homem. Não existe alma separada do corpo, que a alma não sobrevive após a morte do corpo. E olha que também ensinam que a Bíblia não diz nenhuma única vez em qualquer um dos seus versículos que a alma humana é imortal. Continuamos após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e hoje falarei sobre a imortalidade da alma. A alma é imortal ou a alma morre? Os grupos mortalistas de alma também ensinam que os homens e animais são a mesma coisa. Todos são almas. Só que esquece que enquanto os animais foram criados segundo a sua espécie, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, como é que homens e animais são a mesma coisa quando se refere à alma? Se estiver falando a respeito da morte, onde todos morrem, é compreensível, mas fazer uma comparação igualitária de alma humana com alma animal é dizer que os animais possuem a mesma qualidade que Deus deu aos homens. Os animais sentem a presença de Deus e possuem dons como os homens? Será? Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Eu acho que esqueceu de colocar animais também, já que são iguais, né? Bom, mas não é isso que diz a palavra de Deus. Se os animais é igual aos homens, por que os dons foi dado somente para os homens? É de se pensar, não é mesmo? Um homem é um ser composto de espírito, alma e corpo. Vamos voltar para a alma, vamos lá. A palavra alma aparece com vários sentidos na Bíblia. Alguns sentidos são figurados. Alma com sentido de pessoa, alma com sentido de sangue, alma com sentido de vida e alma com sentido de sentimento. A palavra alma também aparece no sentido literal como entidade consciente e inteligente que habita no corpo e se separa do corpo na hora da morte. A alma ou espírito do homem são atribuídas às suas faculdades pessoais. A alma sobrevive à morte do corpo. A alma se separa do corpo na hora da morte. A alma retorna ao corpo na hora da ressurreição. A alma do cristão vai ao céu por ocasião da morte do corpo. A alma do ímpio vai para o Hades, onde permanece em estado de tormento de forma consciente. Deste modo, devemos sempre entender quanto à empregabilidade da palavra alma dentro do contexto bíblico. Ai, ai, ai. Agora vamos mostrar a pedra no calcanhar dos mortalistas de alma. Utilizaremos alguns versos de algumas versões bíblicas. Lembrando, não se esqueça de ler todo o contexto. Vamos no livro de Lucas, capítulo 16, do versos 22 ao 23 e o verso 28 de forma resumida. Falando então, utilizando a versão bíblica da tradução do Novo Mundo. Olha o que está escrito. Com o tempo, o mendigo morreu e foi carregado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi enterrado. Na sepultura, ele ergueu os olhos em tormentos e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Versos 28 aqui fala assim, pois eu tenho 5 irmãos, deixe que ele os avise, para que eles não venham também para este lugar de tormento.
Agora vamos para a versão bíblica, que é a Nova Tradução Transformadora, a NVT. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Olha só como aqui também está no verso 28. Pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los, para que não terminem neste lugar de tormento. Agora vamos para a versão bíblica da Almeida Revista e Atualizada. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então nós pegamos aí 3 versões bíblicas com sentido, ou seja, com palavras diferentes, se tratando do mesmo assunto. Agora vêm as perguntas para os mortalistas de alma. Todas as versões bíblicas narram no mesmo capítulo uma vida espiritual pós-morte? Sim ou não? Sim, todas as versões bíblicas narram uma vida espiritual após a morte. Vamos ver? Versos 23 da tradução do Novo Mundo. Na sepultura, ele ergueu os olhos em tormentos e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Versos 23 da Nova Versão Transformadora. E foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Versos 23 da Almeida Revista Atualizada. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Todas as versões bíblicas confirmam numa vida pós-morte. Isso é indiscutível. Vamos para outras perguntas. Os versos no capítulo 16 do livro de Lucas, a partir do verso 19, trata-se de uma parábola ou de uma história? Trata-se de uma história, pois se fosse uma parábola, não se utilizaria nomes próprios como foi utilizado. Quer ver? Vamos mais a fundo. Abraão é um nome próprio, foi um personagem da Bíblia que existiu. Então, nesse caso, Lázaro não poderia ser um personagem fictício, pois ficaria muito confuso colocando alguém existente com outra pessoa que nunca existiu. Dá para crer numa parábola dessa? Isso não faria sentido algum, ainda mais se tratando de uma narrativa feita pelo próprio Filho de Deus. Outras perguntas para que os mortalistas de alma possam refletir e, se quiserem responder, fique à vontade. Sendo que na morte não existe nem corpo e nem alma, o que ressuscitará? O que será restaurado no corpo ressuscitado, se não sobrou nada? Vamos para uma reflexão agora. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 3. Será que Paulo ele achava que poderia ter continuidade de vida fora desse corpo material? Prestamos atenção. Se no corpo, se fora do corpo. Então significa que Paulo ele também tinha este entendimento claro de que poderíamos ter vida fora deste corpo. Não estou falando de alma vagando, coisa alguma, nada disso. Estamos apenas lendo e aprendendo o que diz a palavra de Deus. Essas são algumas perguntas e reflexões que deixamos aqui também para os mortalistas, para que assim eles possam nos responder. Ah, outra coisa, não se esqueça de deixar o seu like,
Deus vos abençoe.